Fala galera, mais um vídeo do italiano mais amado do Brasil. Hoje vou responder uma pergunta, uma caixinha do Instagram, né? Eu recebi uma pergunta que acho que o meu editor de vídeo vai colocar aqui. E é a seguinte: quando você começou, mais ou menos fazia assim, porque não tá na minha frente. Quando mais ou menos você começou a sair do operacional da sua empresa? Olha, eu não preparei esse vídeo aqui, na verdade nunca preparo, né? Pego a pergunta, coloco aqui na minha frente, né? Dou uma pensada e vou respondendo. Às vezes nem tenho tempo de dar uma pensada à pergunta. Então eu te falo assim, como se fosse um na frente do outro, né? Eu não lembro quando comecei a sair do operacional, tá? Eu lembro que houve uma mudança durante os anos, né? E o que houve foi uma evolução como empresário. Então, assim, aquilo que eu posso te dizer, não sei exatamente o período, mas agora eu vou te contar um pouquinho como aconteceu. Eu lembro que o primeiro ano da minha empresa, no 2014 mais ou menos. Primeiro ano eu fiquei não só no operativo, mas no operativo real, mão na massa, tipo, eu cortava o tecido, as mantas, né, para a fabricação dos meus filtros industriais. Então, assim, eu fazia entrega para os clientes de Curitiba, para a gente ser mais competitivo, não ter frete, né? E, cara, meu sócio tava 100% no financeiro, porque eu nunca cuidei do financeiro. Mesmo eu sendo um apaixonado de números, né? Eu nunca cuidei. A nossa regra era justamente: eu cuido do comercial e da parte de produção, você faz a parte dos números, né? A parte do financeiro, boletos a pagar, boletos a receber. Então, assim, eu lembro, primeiros anos foram assim, fogo, que você tinha que fazer tudo, né? Então, eu imagino que para você seja também assim, para quem começou, né? Tá numa faixa de 100 mil reais. E, cara, para nós, a grande mudança de sair do operacional, acho que aconteceu quatro anos depois, 4 ou 5 anos depois. Mas assim, cuidado com aquilo que eu tô te dizendo, porque você poderia chegar a pensar: ah, não, beleza, então eu tenho tempo para sair do operacional. O fato que eu tenha feito isso 4 ou 5 anos depois não quer dizer que foi a escolha melhor, a decisão melhor. Hoje, com certeza absoluta, te falaria que eu teria feito desde o dia 2. Ou seja, depois... Uma das primeiras coisas que você tem que ver na tua empresa é o ponto de equilíbrio, né? Que os americanos chamam de break-even point. O break-even point nada mais é quando as vendas cobrem todas as despesas, variáveis e custos fixos, né? Então, quando você tá no ponto de equilíbrio, você tá num grande ponto de virada da sua empresa. Então, assim, essa é uma das grandes coisas. O que você tem que fazer quando você é empresário é alcançar esse ponto de equilíbrio o mais cedo possível. Muito mais importante do que começar a delegar e começar a sair da operação. A primeira coisa é o ponto de equilíbrio. Você tem que colocar a empresa no ponto que ela se pague sozinha. Essa é a primeira coisa. Uma vez superado essa fase aqui, a gente depois do ponto de equilíbrio começa a pensar no lucro puro ou como investir esse lucro que está dando para crescer a empresa, né? Então, assim, primeira coisa antes que pensar em sair do operacional, é importante você chegar no ponto de equilíbrio. Uma vez que você está no ponto de equilíbrio, você está pagando teus custos fixos, teus custos variáveis, você não está criando dívida, você não está precisando de mais caixa e capital de giro para sua empresa se sustentar. Aí você pode começar a pensar: pô, vamos focar no lucro, vamos focar em fazer 10, 20% de lucro mensal, né? Até mais ou até menos. E aí você pode começar a decidir se você quer lucrar mais. Você espera ainda um pouquinho para contratar e sair do operacional. Porque sair do operacional quer dizer contratar mais pessoas. Quer dizer que você começa um processo de delega, né? Então, assim, quando você começa a lucrar, você tem que pensar: o que eu quero fazer? Quero ficar com esse lucro e tá tudo bem? Eu vou
guardar esse dinheiro aqui, não me interessa o crescimento, ou eu vou começando a alimentar a empresa para crescer ela. Para crescer como? Crescer ela de forma contratar uma pessoa a mais, pensar talvez em aumentar um pouquinho o estoque para ter mais produtos disponíveis, comprar máquinas para ser mais rápido e eficiente em alguns processos. Então esse é um investimento, né? Mas respondendo depois essa premissa que é muito importante para você entender, porque é inútil você sair do operacional e a empresa não está lucrando. Isso é uma loucura. Então assim, também quando eu falo de delega é importante quando você está ganhando dinheiro, não quando você está com dívida. Quando você está com dívida, a tua empresa tem que ter menos mão de obra possível para você ter mais lucro e pagar a dívida. Então essa é a minha visão, tá? Então, sem essa premissa não tem como te explicar do operacional. Agora, respondendo à pergunta, você sai do operacional e entende que tem que sair do operacional quando a tua empresa não está crescendo, que você está fazendo atividade tão de pouco valor agregado que o teu tempo seria melhor que você ou investisse em outras atividades. Por exemplo, vender mais, vender para clientes mais importantes, ou sei lá, em vez de fazer boletos, enviar para os clientes, fazer notas fiscais, você fica cuidando do estratégico, dos números, dos indicadores. Isso é sair do operacional. É inútil você sair do operacional se não tem o que fazer na tua empresa. Agora, se todas as vezes que você sai da tua empresa, faz uma atividade que você sabe que é muito mais importante para a tua atividade do que aquela de ficar aí batendo o martelo, cortando um filtro, cozinhando as marmitas para os teus clientes, qualquer que seja. Aí você começa a ter espero que você comece a perceber que você está gastando o teu dinheiro e o teu tempo, né? Aí que sai a parte do operacional. Outra coisa importante que eu vejo também, o que é para você operacional, o que é para mim operacional, né? Operacional para mim é tudo aquilo que tem a ver com o tático, né? Ou seja, colocar em prática uma estratégia. Por exemplo, se eu faço uma estratégia de venda, vamos agredir esse mercado com esse produto. A gente define aí, e não ter pessoas para fazer isso, aí fica complicado ficar só no estratégico e não ter ninguém fazendo operacional. Então, assim, é muito ampla como palavra operacional, né? Eu nunca parei para ler no livro a definição de estratégico e operacional. Assim, claro que li muitos livros de negócio, mas para mim estratégico é pensar na estratégia de venda, de como ter mais lucro, como ter mais funcionários engajados, como melhorar o giro de estoque, não fazer o giro de estoque. Se eu tenho que descer do escritório para ir na planta para contar o estoque, esse para mim é o operacional. Eu tenho que ter uma pessoa que conta o estoque e depois eu faço uma estratégia de ter um giro mais rápido de estoque. Então, assim, o teu sair do operacional tem muito a ver com quanto você está lucrando. Era isso que eu queria dizer na primeira fase do vídeo, né? Porque sair do operacional, você pode decidir de criar empresa onde você nunca passa para o operacional. Hoje eu posso abrir uma empresa, uma barbearia com um sócio e nunca ter nem saber como se corta o cabelo, né? Ou como se emite uma nota fiscal, ou quais são as leis os impostos de uma barbearia. Então, assim, eu posso estar no estratégico, desenvolver todo o marketing para escalar uma franquia de barbearias e sem passar pelo operacional. Então, assim, o que é operacional para você? É ir fazendo as peças na metalúrgica, é ir montando os orçamentos. Hoje, por exemplo, eu que deixei como última coisa orçamentos para os clientes, eu hoje nem faço mais orçamento para os clientes. Eu só cuido de uma parcela da faixa A, da curva ABC dos meus clientes. Então, hoje esse é o meu operacional na empresa. O resto é tudo uma parte de estratégia, cuidar dos funcionários, saber quais produtos introduzir no mercado brasileiro que talvez não existem, fazer parcerias com grandes players, procurar talentos no mercado, mas também isso não estou fazendo, porque tem um departamento de RH que faz, às vezes não faz 100% como eu gostaria, principalmente esse para
os talentos um pouquinho mais avançado, mas me resolve toda a parte de mão de obra de uma empresa de 40 pessoas. Então, assim, tá, meu RH tá 100% encaminhado. Financeiro, nem tô falando porque, cara, eu nunca abri a conta corrente da minha empresa em 14 anos, nem sei a senha. Então tá tudo na mão do meu sócio, que é praticamente o meu irmão. Estamos junto há 14 anos aqui. Eu só pego os planilhas Excel com os valores e o software ERP com todas as questões da conta corrente, do patrimônio ativo, passivo. Então eu na minha fábrica tô 100%, 98% fora do operacional. Mas isso não foi sempre assim. Então comecei fazendo praticamente tudo, de entrega, produção, venda. Visitei milhares de clientes no Brasil todo. Então, assim, não tem uma regra. A regra é a seguinte: você tem dinheiro para sair do operacional? Saia do operacional e faça as atividades de maior valor agregado para a tua empresa. Esse é o recado. Antes, você tem que empatar com os resultados. Você tem que chegar no ponto de equilíbrio. Com esse lucro que sobra, se você quer crescer, você pode começar a sair do operacional. É isso, beleza?